todos muito bem-vindos à palestra Caminhos da Poesia entre Palavras e Imagens, um encontro que celebra as múltiplas formas de expressão poética e os cruzamentos entre o texto escrito e o visual. Para explorar esse território sensível e criativo, temos a honra de receber Bianca Ramoneda, poeta, jornalista e curadora, cuja escrita investiga os silêncios e os gestos da linguagem. E Daniel Condo, artista visual e design premiado, conhecido por suas criações que ampliam o sentido da palavra por meio da imagem. Juntos, nos conduzirão por caminhos onde poesia e arte se entrelaçam, revelando novas formas de ler, ver e sentir o mundo. Sejam bem-vindos. Pode falar? Pode, obrigada. Quer começar, Daniel? Eu deixo você essa honra de apresentar a nossa... Roubada, né? Se a gente começar, é comigo. Quero agradecer demais a vocês pela presença e contar como é que a gente veio parar aqui com essa mesa, com essa ideia. Né? Primeira coisa. É uma boa história. É uma boa história, né? Uma boa história. A Cristina nos convidou com a seguinte pergunta: o que vocês gostariam de conversar na Flit? Imagina, perguntar para duas pessoas que trabalham com a área de poesia o que a gente gostaria de falar aqui na Flit. A gente falou, poesia. E assim nasceu a nossa mesa. Então, assim, a gente costurou um tema, que é para falar sobre poesia, caminhos da palavra, que é muito a minha praia, e da imagem, que é muito a praia dele. Mas, na verdade, a gente se juntou porque a gente quer falar de poesia. A gente quer falar da importância, da necessidade, né, da poesia no nossos dias de hoje, na nossa vida tão acelerada, conturbada e abarrotada de imagens, né? Então, essa foi a ideia central. Confesso que, quando vi vocês adolescentes ali na fila, gelei. Porque a gente tem medo de adolescente hoje em dia, né, gente? Não, eu tenho medo de adolescente, eu tenho 53 anos, tenho morro de medo de adolescente, eu tenho um filho adolescente. Porque vocês têm um mundo próprio, vocês olham para a gente com uma cara de que... Tipo assim, falando isso, um lado interessante. Falei, meu Deus, eles vão achar que a gente é doido, que a gente está se juntando aqui de manhã, em Tiradentes, para falar de poesia. Me lembrei do Gregório do Vivier, que ele tem uma peça chamada Céu da Língua. E ele abre a peça dizendo assim, gente, se tiver um avião caindo, alguém passando mal dentro do avião, vocês imaginam alguém gritando, tem um poeta aí? Tem um poeta? Não, você pede um médico, né? Você pede um engenheiro para consertar o negócio. Você vai, na situação de perigo, alguém grita, um poeta para nos ajudar, por favor. Não. Então, ele já começa a peça dizendo assim, a gente está falando aqui de uma coisa que, para o mundo, a gente não serve muito para nada, não, né? Verdade. Verdade, né? Então, eu quero começar contando para vocês que eu entendi que o que eu fazia não servia para nada com um outro poeta chamado Manuel de Barros, que me ensinou, através da obra dele, que, na verdade, a gente vive num mundo utilitarista, num mundo onde a cadeira serve para sentar, a caneta serve para escrever, tudo tem que servir para alguma coisa. Se não servir, acabou, não tem mais espaço. E que a poesia, ela é, essencialmente, algo que não vai servir para nada. E, por não servir para nada, ela é livre para tudo. Porque ela pode expandir o mundo através da linguagem. Gente, esse aplauso para começar agora já me deu, já enxugou um suorzinho aqui que estava escorrendo, né, Daniel? Vai. Então, a minha vida mudou assim, quando minha vida se dividia antes de eu ter conhecido a obra desse poeta e depois. Porque tudo que eu fazia, eu me envergonhava muito de gostar de fazer coisas que não serviam para absolutamente nada. Eu dizia, gente, esse mundo que eu vivo é um mundo completamente inútil. E meio que eu escondia isso, assim, quase como uma vergonha, né? Eu tenho que inventar alguma coisa útil para poder conversar com esse mundo. E, quando eu entrei em contato com a obra do Manuel, era como se ele já tivesse clareado e voltado muitas vezes, né? Ele já estava léguas à frente, e ele me autorizava a continuar acreditando na expansão de um mundo menos arrochado na função para um mundo onde a gente possa se expandir através da palavra. E ele vai dizer uma coisa muito interessante, quando ele diz assim,
Os jardins se borboletam, folhas secas me outonam. Ele fala, gosto de viajar por palavras do que de trem. Só as palavras não foram castigadas pela ordem natural das coisas. Então, quando você diz borboletam, existe o verbo borboletar? Não. Mas não existe porque ninguém inventou, né? Porque se você inventar, passou a existir. Então, o poeta, ele é o ser que inventa e legitima as coisas que não existem. Então, os substantivos podem virar verbos, os verbos podem virar adjetivos, e assim a gente vai expandindo a função das palavras, porque as palavras não merecem, coitadas, significar só aquilo que dizem para nós que elas significam. Então, se você diz, folhas secas me outonam, você está atribuindo sentimento às folhas secas, e você está traduzindo, através das folhas secas, os seus sentimentos. E as palavras, se elas forem só uma função, caneta, função escrever, a coitada da caneta, ela passa a vida toda só sendo uma caneta, muito pouco. Assim como a caneta é muito pouco para nós, também passamos a vida toda sendo só uma função. Nós não nascemos para ser uma função. Nós somos a única espécie que sonha, que fabula, que imagina. E, ao pensar na imaginação, né, a gente se juntou, porque foi justamente o ato de imaginar, que é uma palavra parente da imagem, porque a imagem ela tem a ver com imaginação. E aí, eu penso no celular. Vocês vão dizer assim, o mundo hoje está implicando com o celular, que a gente adora o raio do celular, e agora todo mundo dizendo que o celular é o Satanás, né? Não é o Satanás. A questão é que a gente diz assim, nossa, olha que maravilha esse mundo de imagens. A gente fica fascinado com o mundo de imagens, que é o mundo que a gente vê com os olhos. Só que, o que a poesia e a literatura propõem para a gente? Propõe a imaginação, que é o ato de você imaginar agindo, porque imaginar é uma ação. A gente precisa malhar na academia da imaginação. Se a gente não malha a musculatura da imaginação, a gente fica pobre na nossa imaginação. E, misteriosamente, para a gente imaginar, a gente não pode ver pronto. Quanto mais pronta a imagem nos é dada, menos a gente tem trabalho para imaginar a imagem. Então, a imagem precisa nos inspirar, mas ela não pode nos explicar. Cada vez que a imagem explica, ela fecha, e aí eu me apequeno. Quando a gente começa a inverter a ordem das palavras, começa a dizer que o jardim se borboleta, se a gente fechar o olho aqui e disser os jardins se borboletam, tem uma imagem. Essa frase tem uma imagem. Essa frase me ajuda a imaginar melhor, porque ela me ajuda a imaginar coisas que eu nem sabia que podiam existir, mas elas passam a existir quando a palavra me reporta para essa imaginação. Quanto mais eu leio e quanto mais eu entro no mundo da poesia, mais eu malho a minha imaginação. E quanto mais imagens prontas a gente vê, mais as imagens já foram imaginadas por outros e menos eu imagino. Inteligência artificial é legal? Claro que é, muito legal. Agora, ela nos dando todas as imagens prontas, vai sobrar o quê para a gente imaginar? As ferramentas não são demônios. As ferramentas são para a gente pensar como a gente quer usá-las, e não para que elas usem a gente. Somos nós que vamos usá-las. O Instagram fez uma coisa incrível com a poesia. O Instagram botou a poesia lá em cima. A gente tem agora vários Insta-poets. Por quê? Porque o Instagram é uma linguagem curtinha, breve. Eu sigo um monte de páginas de poesia que são incríveis. Tem uma chamada O Poema Me Ensina a Cair. Tem uma outra que é Falta Arte. Eu tenho uma lista, depois eu posso fazer uma lista e passar para vocês. Incríveis. Por quê? Porque a poesia é uma linguagem curtinha. A gente tem o AK Poeta, a gente tem o Eu Me Chamo Antônio, a gente tem a Clarice Freire. Nossa, a poesia explodiu no Instagram. Por quê? Porque ela é uma linguagem da síntese. Ela não precisa da imagem explicando ela. Você pode botar a imagem da palavra. O Poema Ensina a Cair, que é uma página linda, são fotos de páginas de livro. E é uma das páginas que tem um monte de seguidores. Por quê? Porque é uma linguagem possível de ser absorvida com pouco. Mas, para chegar nesse pouco, a gente tem que ralar muito.
Então, eu começo aqui com esse desafio da gente fazer uma mesa sobre algo que, como diz o Manuel de Barros, não serve para nada. Ele diz, tudo que serve para o lixo serve para a poesia. Porque aí ele vai implicar, ele vai dizer que aquilo que o nosso mundo joga fora, aquilo que o nosso mundo diz, olha, isso aqui não serve para nada, porque isso aqui é muito pouco, tudo que desprezam a gente, porque você não pode vender, serve para a poesia. Ele vai fazer isso quase como uma implicância, sabe? Ele vai dizer, serve sim. Tudo que serve para o lixo serve para a poesia. Tudo aquilo que você não pode vender no mercado, como, por exemplo, o coração verde dos pássaros, serve para a poesia. Um homem que possui um pente e uma árvore serve para a poesia. Ou seja, um homem que possui um pente e uma árvore serve para a poesia. Você possui um pente e uma árvore, Daniel? Sim. Ou só o pente? Na minha imaginação... Eu nem o pente. Eu esqueci hoje de manhã correndo para vir para cá, vi que eu não tinha trazido o pente. Só que não tenho cabelo, pentei com o dedo. Então, um garfo, né? Um garfo. Você tem um garfo e uma árvore, Daniel. Um ancinho, né? E um ancinho, né? Para capinar. Então, o Manuel fala isso, né? Que quem quer ser poeta tem que aprender a capinar com enxada cega. É tipo isso. Daniel é um ser que capina muito com enxada cega. E é assim que eu te passo essa bola. Né? Esse desconhecido. Você pela palavra, eu talvez pela palavra imaginada, pela palavra desenhada, mas, de uma certa maneira, me colocando pretensiosamente aqui como um poeta da imagem, um poeta visual, a gente tenta mapear aquilo que não pode ser mapeado, né? De trazer à superfície aquilo que, quando chega nessa superfície, já se perdeu. Então, nesse sentido, esse nosso registro entre palavra e imagem, ele se confunde muito. Hoje de manhã eu estava falando com o Roger Mello e falei assim, eu acho que nós somos tradutores. Ele falou assim, não, tradutor não. Eu falei, não, talvez tradutor do campo da ideia para uma representação plástica, que pode ser uma palavra, que pode ser uma imagem, ou as duas, ou uma síntese entre elas, para que a gente possa representar esses anseios, o desconhecido principalmente, né? O que nos conduz muito, por isso, é de tentar falar daquilo que não pode ser dito. Então, nesse sentido, acho que é um encontro feliz quando eu ilustro a obra de um poeta, né? Porque eu tenho que recriar visualmente aquela canção, aquele conceito, aquele texto, aquele poema. E é um desafio muito grande, porque eu tenho que traduzir algo que já foi, de uma certa maneira, traduzido do campo do desconhecido para o campo da palavra. E eu tenho que achar sempre o desafio de quem trabalha com imagem, dos ilustradores, vamos dizer assim, é buscar um vínculo que te possa levar outra vez àquele lugar do qual a palavra nasceu. Então, não sei se foi muito claro, assim, mas não é claro para mim também, tá, gente? Então... Não, foi totalmente claro, porque campo do desconhecido, todo mundo sabe que é, porque todos nós temos nosso campo do desconhecido. Então, a poesia é um conforto, porque ela busca contornos, ela busca nomear, ela busca costurar esse campo do desconhecido que cada um de nós tem dentro de si. Às vezes a gente não sabe o que a gente está sentindo, mas a poesia vai dizer que está te entendendo. Ela vai estender a mão para você e dizer assim, eu entendo você. Eu sinto como você. Aí você vai descobrir que, de repente, pessoas que escrevem compartilham com você esse mesmo sentimento, que é um sentimento que talvez uma palavra só não dê nome a ele. Mas o verso vai falar daquele... Ele é um campo, ele é um lugar. O sentimento, ele é um lugar. E naquele lugar você vai encontrar a poesia ali dentro para te ajudar. Ela vai começar a dar nomes sem explicar. Ela não vai dizer assim, o que você está... A poesia não é... Você está sentindo não sei o quê, porque aí não sei o quê. E isso não é a linguagem da poesia. Isso é a linguagem da explicação. A poesia ela não vai te explicar o que você está sentindo. Ela vai estar no mesmo campo de sentimento que você. Então, a poesia é um abraço. A poesia é um acolhimento. A poesia é uma mão estendida nesses tempos onde a gente tem um monte de palavras explicando tudo e que não quer dizer nada. Te devolvo essa bola. Eu não sei nem o que dizer disso, porque eu tenho uma filha de 13 anos e a gente vê, eu e minha mulher, assim, o TikTok como algo que toma muito do tempo. Não sei se todos vocês usam TikTok, né? Mas assim, vocês veem que
é difícil parar de assistir. Eu comecei um dia para acompanhar, nunca tinha visto, eu falei, nossa, isso aqui não para, né? Então, você vê que a imagem se dá pronta, não tem uma... Como no nosso processo por exemplo, da literatura, que você faz uma reflexão, articula um texto, uma imagem com o seu repertório, busca referências, tenta criar, a partir disso, uma obra literária. Eu acho que talvez a rede social seja inimiga desse pensamento mais reflexivo, desse pensamento que precisa um pouco mais de tempo para ser elaborado. E eu senti isso muito nessa diferença de gerações, né? Porque ela tem 13, eu tenho 54. Olha, o meu tem 13 e eu tenho 53. Então... Né? A gente vê que tem eu fui pai velho, assim, né? Obrigada por ter me chamado de velha. Um velho pai, né? Nesse sentido, assim, tive filho muito tarde, né? Então, a gente... Ela olha para mim e fala assim, pai, você é velho, né? Mas, gente, todo filho acha o pai e a mãe velho. Minha mãe me teve com 28 anos, eu, com certeza, com 3 anos de idade, olhava e achava ela velha. Então, você vê, o choque velho é de tudo, gerações. velho são os outros, como diz André Pachá no seu livro. Velhos são os outros, E né? eu acho que quando a gente era pequeno, a gente olhava para quem tinha 50 achava velho também, né? Não, muito menos. Eu olhava para quem tinha 30 achava velho também. Depois aí você vai ficando mais velho, você vai achando que o velho é o outro. Mas somos todos velhos. Nasceu, começou a ficar velho, gente. Mas, a parte as questões etárias, que depois a gente vai conversar... Depois eu te ligo, hein, Daniel? Depois a gente se fala. Tem essa coisa do pensamento, que eu acho que ler, né? Quantos de vocês leram mais de um livro esse ano, né? Não precisa levantar a mão, que se não leu vai ficar com vergonha. É péssimo isso. Mas, digo assim, o livro está perdendo esse espaço, né? E o livro e tudo que está dentro dele, né? Um poema. Né? Eu lembro que abri e ler um poema, gosto muito de Fernando Pessoa, né? Assim, todos vocês devem conhecer. Mas não se tem mais tempo de abrir um livro para ler. Quanto tempo você usa de celular e de livro? Mas não é essa a questão, né? Hoje. Mais ou menos assim, com essa plateia aqui que a gente está, toda a questão é hoje, né? Eu acho que eu tenho um pensamento um pouco igual e um pouco diferente. Diferente no sentido de que eu acho que a tecnologia e o celular trazem muitas coisas muito legais. Assim, eu não poderia dizer que essa geração é uma geração de jovens idiotizados que estão completamente dominados pela tecnologia. Não, tem muita coisa legal. Acabei de falar dos Insta Poets, acabei de falar, tem muita coisa legal. A questão é que a dinâmica de uma timeline, que é uma coisa infinita, você pode ficar acordado uma semana fazendo assim com o dedo, que ela não irá acabar, né? Então, você tem sempre a sensação da falta e não do preenchimento, porque o que é interessante está sempre no dedo seguinte. Então, você vê uma coisa, aparece o iniciozinho da outra, vê outra coisa interessante, você vê outra coisa interessante. Nós somos seres curiosos por natureza. Então, a gente está sempre curioso com o que vem depois. A gente está sempre sendo estimulado a ficar achando que a gente está perdendo alguma coisa. Então, é muito difícil da gente, com isso, ficar no momento presente. Estar no momento presente, hoje em dia, é a coisa mais difícil que tem. E o tempo continua passando da mesma maneira. Tá? O relógio era o mesmo, o tic-tac era o mesmo no século XVIII, no século XIII, os segundos passavam do mesmo tempo, as horas, meu dia tinha 24 horas. E o que mudou? Não foi o relógio, é a nossa maneira de vivenciar o tempo. Porque quando você abre um livro para olhar aquele livro e se permitir sentir, o seu neurônio mimético é que imita. O neurônio da gente é um tamagotchizinho. Você dá uma comidinha para ele, você dá outra comidinha para ele. É assim, é um bichinho que a gente tem aqui. Por que esse bichinho imita? Para sobreviver. Porque nós somos animais que precisamos sobreviver. Então, quando você dá uma coisa para ele e a gente percebe que aquilo ali dá um prazer, ele pede de novo. É assim, é físico, é uma dopamina, uma sensação gostosa. Então, o que o celular dá para a gente? Esse sentimento. Quando você abre um livro e vai fruir, vai começar a experimentar um outro lugar que vai pedir, de repente, que você respire, que você fique quieto, o que o neurôniozinho vai dizer? Vira a página, vira a página. Por quê? A timeline. Olha lá, ó, faz assim no livro, faz assim no livro. Aí você vê aquela página cheia de letra. Aí você fala, alerta de textão. Por quê? Porque dentro da gente, a gente fica com o impulso de seguir adiante e não de permanecer. Porque a gente dá uma informação neuronal para a gente de que a gente está sempre perdendo alguma coisa que está no futuro.
E o futuro não existe. Porque para morrer basta estar vivo. Esquecemos dessa máxima. Então, nada garante que ninguém aqui vai ficar velho, já que a gente está falando de velho, né? Nada garante. Podemos, aliás, se ficarmos velhos, mó sorte, gente. Projeto de vida, ficar velho, tá? Bora combinar? O que você quer ser quando quer ser? Velho. Responda isso, entendeu? Velho, eu quero ser bem velho, inclusive, né? Então, é isso que a gente está falando aqui. A gente não está falando mal do celular, não. Assim, a questão toda é o vídeo curto, né? O vídeo curto é que é hardcore. Porque o vídeo curto é só... deixa o neurônio, tipo, na rave, entendeu? Aí, quando você quer tirar ele da rave, ele fala, não vou sair, não. Eu vou ficar aqui. Aí, você vai fazer uma prova, olha para aquilo, o neurônio tá, vira a página, anda em frente. Não, nem leu a questão. Aí fica o quê? Apavorado. Aí fica o quê? Ansioso. Quem viu o filme Divertidamente aqui? Né? A personagem da ansiedade. Entendeu? Por quê? Porque está sempre lá na frente. Está sempre lá na frente. Então, isso que o Daniel está falando se traduz nisso, em como você presentificar. Verbo inventado. Ler e fruir as imagens é presentificar. E quando a gente presentifica, mesmo que o corpo da gente esteja dizendo, vai para lá, vai, roda, vira a página, vai, vira a timeline, e você resiste, você fala, não, eu vou respirar aqui, vou respirar no desconforto, e eu vou acreditar que eu vou ter uma experiência com a poesia que vai me levar para um outro lugar. Gente, é uma onda, tá? Te passa essa bola, Daniel Conda. Mas eu acho que a poesia tem esse desafio, né? Quando você fala de poesia, né, a gente sempre associa poema escrito, né? Aquilo que você lê e a ideação que você faz a partir disso. E eu até trouxe um livro para demonstrar que eu tive a grande honra de trabalhar com um dos maiores artistas vivos do Brasil, que é o Gilberto Gil, que a gente se encontrou por N coincidências, assim. Até eu estava na casa da Marta, e tinha que encontrar com o Gil para fazer uma entrevista com ele. E daí o Eduardo Bueno falou assim, se tu não souber, eu posso ir. O que falar? Eduardo Bueno, que por sinal está ali, e que disse para a gente que ele é super famoso, porque ele é youtuber, podcaster, e tiktoker. Ele é super famoso, gente. Vocês certamente, né? Ele dança no TikTok. Você é uma pessoa que tem muita audiência. E eu e o Daniel estamos aqui nos esforçando para vocês prestarem atenção para a gente, para falar com esse papo cabeça de poesia, né? Mas você vê que ele está na plateia, então é um prestígio para a gente, né? Mas, resumindo, assim como toda história tem uma outra história, eu falei assim, não, eu acho que eu consigo encarar, né, estar com o Gil e escutá-lo. Caraca, Daniel. Fui na cara e na coragem, e ele me recebeu e falou assim, Daniel, você pode fazer este livro do Andar com Fé, que é uma coisa que, na verdade, ele autorizou que eu fizesse o trabalho e só viu quando ficou pronto, no dia do lançamento, né? Então, eu senti uma plena confiança. Já tinha tomado quantos calmantes? Porque eu, numa dessas, já imagina, Não, só viu o trabalho pronto, o Gilberto Gil. Ele viu pronto e ficou surpreso. Ele falou assim, nossa, que bacana a leitura visual que você fez desta canção icônica. Porque um desafio de você ilustrar uma obra icônica é de ficar no meio do caminho, né? De ficar alguma coisa que não chega à altura. Então, o desafio foi criar uma poesia visual em cima de uma letra icônica. Ou seja, não quis dar uma imagem fechada, mas uma imagem aberta. Se o Renan puder projetar, eu acho que a gente consegue ilustrar, depois eu volto para falar com vocês. Esse. O ideal seria a música tocando junto, mas nem tudo. O áudio não tem? Não tem áudio, a gente vai ter que cantar. Ah, não conte comigo. Que a fé tá na mulher. Vou tentar sincronizar. A fé tá na cobra coral. Vamos todo mundo. É o tempo de virar a página. Laço de pão. Vai. A fé tá na maré.
na lâmina de um punhal. Oh. Pô, na luz, na escuridão. A fé tá na manhã, a fé tá no anoitecer. Oh, não, não. Tá a vivição, a fé tá... Oh, cerrado até, a fé tá onde quer, a pé. Oh, oh, quem tem... A fé costuma acompanhar, pelo sim, pelo não. Oh, eu gostei. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Viu, Daniel? Eu te falei que a gente tem que acreditar. Falei pro Daniel, eu disse assim, ele estava nervoso, vou te contar tudo. Ele estava nervoso, falou, Bianca, essa mesa, que loucura isso. Eu falei, Daniel, confia no departamento de mistérios, que o departamento de mistérios vai nos ajudar. Peguei a mão dele aqui e falei, sobe de mão dada comigo, vamos. Vamos, Daniel. Ele falou, vou projetar o livro. Eu falei, vai ficar lindo isso. Aí não veio a música, o departamento de mistérios entra, a plateia canta. Gente, só acontece em Tiradentes um negócio desse. É flit, na veia. Entendeu? Eu sei que a gente não deve explicar poesia, mas esse livro me obriga sempre a fazer uma leitura rápida aqui, só para esclarecer algumas coisas para quem ficou curioso, né? Já vem ele anarquizar, gente, a nossa. Na verdade, é a bandeira da Bahia aqui, tá? Tá, Eduardo? E fundida com o LP Raça Humana, do Gilberto Gil. Então, eu misturei aqui as cores. Claro. De pé melhor, né? Sim. Vamos mais para frente também, para as pessoas lá de trás poderem... Vem, filho, vem. É só para explicar que uma obra poética, visual, ela tem uma referência na letra, mas também num repertório que eu trouxe a partir da leitura da obra do Gil, né? Quando você fala andar com fé eu vou, eu coloquei uma espécie de uma fé agnóstica, né? Uma fé que crê na natureza, nas estrelas, no mar, na areia, né? E aqui é um pé de um homem negro caminhando, e esse pé, ele forma com os dedos a palavra fé, né? Se vocês observarem aqui, vocês não conseguem... Você com o meu dedo também faz isso? Eu abri assim? Isso é fé. Vou fazer lá na pousada, tirar o tênis. Fez chulé. Pode ser as linhas de um disco de vinil. Então, sabe o que é lindo? É um disco de vinil? Pode ser. Pode ser. Isso é... Gente, é a poesia. Por mim, a gente já pode até acabar a mesa. É isso. Acontecendo. Né? Isso é um disco de vinil? Não sei, pode ser. Pode ser. Pode ser muito a tecla do piano. Né? Aqui é um corpo feminino. Não, né? não é. Pode ser, Daniel. Pode ser um corpo feminino. Acabei de falar um negócio e Daniel falou o contrário. E o mar se espraiando aqui e se ampliando aqui, que afeta na mulher, né? E tem um jogo aqui que os poetas vão entender, que ele fala afeta na mulher, né? Afeta na cobra, afeta, né? Afeta. Ou seja, a fé nos afeta. Os poetas e todo mundo também, tá, Daniel? Porque todo mundo é poeta. Porque todo mundo nasce... Não tem esse negócio assim, outro negócio que eu tenho raiva, que artista é ser superior, poeta é ser superior. Gente, poeta é todo mundo, tá? Todo mundo, né? Afeta na mulher. Afeta na... Todo mundo entendeu que é afetar ou afeta a mulher? Então, a poesia, gente. Todo mundo pode ser poeta. E aqui uma imagem, né? Obviamente, aqui trabalhei com a imagem negativa que aparece aqui, né? Na cobra coral. A cobra coral. Que cobra coral é essa, né? Na minha leitura, pode ser a cobra coral do paraíso, né? A cobra coral que tirou Adão e Eva do seu estado... E que culpou a mulher por tudo, né, gente? Estou te entendendo, Daniel. Num pedaço de pão. Ai, que Gil lindo, gente. também é católico, né? Ou seja, ele professa uma fé católica, e esse pão, eu entendi que era o pão da hóstia, né? O pão da consagração. Né? Só que desenhado com traços como se fosse de uma arte africana, né? Ou seja, bastante angulares. Porque ele também representa muito o sincretismo da cultura africana. Exatamente. Né? Pode ser o pão e o sol que nasce para todos. Pode. Pode ser. Pode ser.
E aqui é um grande mistério da fé, essa página, porque depois que eu contar o que está escrito aqui, vocês não conseguirão deixar de ver. Está escrita a palavra fé, né? Aqui um F. Aqui um... Não dá para desver. Olha isso. Gente, olha o E aqui, todo mundo viu? O E aqui, ó. Que maré que é essa que o Gil fala, né? Eu acho que ele retoma a crença que a natureza é o próprio Deus, né? As marés se repetem, né, indefinidamente até o final dos tempos, mas também eu desenhei aqui uma comunidade que pode ser a favela da Maré, onde o povo é submetido a muitas formas de violência e que sobrevive acreditando em algo que vai acontecer, né? Uma sobrevivência. Na lâmina de um punhal. Que punhal é esse, né? Será que é o punhal que Deus pergunta para Abraão se ele acredita e pede para sacrificar o filho? Ou é um punhal de um sacrifício de uma religião de matriz africana, né? Um punhal do candomblé. Então, não sabemos, nem saberemos. Vamos fazer um podcast desse livro, que tá um videocast, um negócio desse, porque não é simples, é sensacional. Só vocês que estão tendo isso aqui. E esse punhal, ele cresce e se transforma numa luz do farol aqui, na luz na escuridão. E, de novo, retomo uma fé aqui, uma fé católica, porque tem o Cruzeiro do Sul, né? Então, forma uma cruz, e a fé está nesse par de opostos que nos constitui, né? Na luz e na escuridão. Na escuridão. Né? A fé está na manhã, no anoitecer, no calor do verão. Aqui eu retomei uma fé budista. Isso e olha que eu vejo Oxóssi aqui. Também? Eu vi a flecha de Oxóssi aqui. Pode ser. Gente, eu recomendo esse negócio do pode ser, vocês levarem para o resto da vida. Entendeu? Um monte de vocês perguntaram, não sei o que lá, você fala, pode ser. Não vou falar isso pro meu filho, não, só para vocês aqui. E isso aqui é a representação da roda do Dharma, do budismo, né? E que é também uma das maneiras de fé do Gil ser budista. Aqui a fé está viva e sã, também está para morrer triste na solidão. Para quem é um cantor e compositor, uma corda do violão um violão sem uma corda pode significar morte, né? Você não consegue mais executar aquela obra. Mas, ao mesmo tempo, isso aqui lembra um pouco um crânio humano, né? Sim. Os dois olhos, o nariz e os dentes aqui. Retomando aquela forma da mulher do início do livro, um pouco como aquelas figuras que eram escondidas, assim, né? As anamorfoses do século... O professor de História me corrige, mas do século XVI, que os artistas usavam esses recursos aqui para falar de coisas que não poderiam ser ditas ou interditas, né? Aqui, certo ou errado até... Machado de Xangô? O Machado de Xangô, exatamente. Pode ser. Não, mas isso é. Pronto, pode ser uma borboleta, então. Uma borboleta. E o Machado, né, que decide entre o certo e o errado, né? O orixá da justiça, que é Xangô, né? Aqui, uma caricatura de Gil virado numa figura... Máscara africana. Uma máscara africana, né? Apel de avião. Eu imaginei que se você estivesse caminhando e olhasse para o céu, o avião lembra uma cruz. Então, o livro começa a retomar o seu percurso... Parece uma bússola também. Pode ser. Pode ser uma bússola, né? Que te orienta, né? Aí o livro tem esse percurso circular. O pão aqui retorna, né? Mesmo que não tenha fé, fé costuma acompanhar. E daí eu recupero uma coisa que me chamou muito a atenção no gestual do Gil nos shows. Ele tem uma coisa linda. Ele tem as mãos muito bonitas, assim, sim, né? Muito expressivas, né? Muito expressivas. Isso aqui é uma coisa comum no show, né? Ele sim, fazer isso aqui. Então, pelo sim, pelo não. E a coisa da oração, né? Os santos fazem esse gesto. Né? A fé, né? Acho que tem a ver com isso. Pode ser muito. Pode ser. E aqui volta o disco, volta a areia, volta a caminhada e voltam os pés caminhando na jornada da fé. Então, é isso. Obrigado. Então, gente, assim, a gente precisa sempre
do Daniel junto com... não vamos falar dessa parte agora. A gente precisa... Viu? Vamos fazer um podcast agora, porque olha que coisa maravilhosa a gente ser levado por uma leitura que abre. Então, quando a gente diz assim, vamos abrir um livro e ter uma experiência, é isso, é a experiência do pode ser. Essa experiência do pode ser, o que não é o que não pode ser, o que não é o que não pode ser, que não é. Porque pode ser e não é, é. Então, abre e não fecha. Um livro, é um livrinho que tem os desenhinhos. Não, não. Por trás de um desenhinho tem um planeta que se abre, né? Planetas que se abrem. E cada leitor faz uma interpretação, dá um novo sentido para o livro. Ontem, na sua mediação do livro que a gente apresentou, eu vi outras leituras possíveis. E eu acho que o livro cresce quando você tem uma leitura e amplia essa leitura. Por isso que é importante, eu acho que esse registro de você cifrar algumas coisas, porque alguns lerão o seu sentido, mas outros darão outros sentidos, né? Alguém falou aqui a trilha de um disco, né? Eu nunca me passou pela cabeça, mas pode ser, né? Então, a gente deveria ter chamado esse nosso encontro aqui do Encontro do Pode Ser. Pode ser. Então, eu quero agradecer demais a vocês, dizer que aquelas poesias bordadas que estão lá embaixo são minhas, criações minhas, que eu trouxe para expor aqui na Flit, porque também acredito que a poesia pode e deve sair do livro para ocupar outros espaços. Então, a gente agradece demais a vocês por terem acreditado, ou talvez os adolescentes tenham vindo porque a professora mandou, mas a gente acredita que pode fazer vocês mudarem de ideia e dizer assim, cara, não é que ela mandou e a gente achou que ia ser chato e foi legal? Então, minha missão aqui era, pelo menos, vocês saírem dizendo assim, valeu a pena, foi legal. Então, Daniel, obrigada por ter pulado no abismo junto de mão dada comigo. Vamos embora. A gente vai ficar ali fora agora, assim, tipo, autografando o livro ou falando essas coisas, né? Então, pode ser. Podemos abrir para pergunta? Ah, sim. Claro, mas pode muito ser. É que eu olho para ela, gente, eu vou dizer por quê. Eu olho para ela, eu já acho que eu tenho que ir embora. Já vou recolhendo minhas coisas e saindo, entendeu? Ela falou que faz esse trabalho sujo, coitada. Ela não tem culpa. Não é culpa minha. Mas ela diz, tem que ir embora, olha a hora, a próxima mesa. Aí eu já vou recolhendo, dizendo, gente, obrigada, prazer. Não, mas dá tempo de pergunta. Quem quer? Ótimo. Quem quer perguntar? Tem Gente, mais? se Tem nenhum mais gente? adolescente perguntar, eu vou Vamos ficar péssima. pegar num geral, aí eu peço que vocês falem o nome de vocês e façam a pergunta, tá bem? Para a gente conseguir responder e dar sequência na programação. Ninguém mais? A gente pode juntar as perguntas. Um faz, outro faz, outro faz e a gente responde, né? Bom dia, meu nome é Mariana. Essa angústia da poesia eu tenho no curso que eu faço, que é filosofia. E toda vez que a gente vai falar, que curso você faz? Filosofia. Filosofia para quê? Por que você faz filosofia? Porque essa coisa, qual é a utilidade dela? Ela não tem utilidade, e aí? Ela precisa ter essa utilidade a todo momento? Um livro que eu lembro que me chamou muita atenção foi O Elogio da Literatura, do Bauman, que é com o Ricardo Mazeu. E ele fala como a literatura, a poesia, ajuda a gente a enfrentar os problemas do dia a dia, que a gente fica muito mais criativo, né? Então, o problema ele se torna muito pode ser muita coisa. Um outro lado é a gente lidar com o luto de acabar um livro. Acho que isso é muito pesado quando a gente consegue encontrar um livro que transcreve tudo aquilo que a gente estava sentindo e você fala, meu Deus, cadê? Eu quero mais, me dá mais disso daqui. Que é a dopamina. De novo. E é outro sentido, e é outro significado. É outro sentido, ler, cada vez que você lê, vai ser um novo livro. Exato. E eu acho que a pergunta central de tudo isso assim, é como que a gente ensina os adolescentes que estão nessa rede social, que tudo é mais, como que eles lidam com essa angústia do não ser? Porque tudo a gente tem que ser. A gente tem que se afirmar, a gente tem que tudo a todo momento. A gente não pode desligar uma chavinha e falar, eu não quero ser nada hoje. Hoje eu acordei e não quero ser produtiva, eu não quero olhar para o mundo, eu não quero ver o sol. Como que eu lido com essa angústia do não ser, do não me afirmar a todo momento? Eu não sei a resposta, mas ouso dizer que, primeiro respirando,
Segundo, respirando no desconforto. Está desconfortável? Fica mais um pouquinho ali. Respira no desconforto. Porque depois que você passar da arrebentação, é bom. E se a gente parar de se comparar com o que a gente deve ou não deve deixar de ser, e a gente só ser, que é a única coisa que a gente pode ser, né? E a gente entender que dentro da gente é bom pra caramba e é imenso. Não está nada fora, está tudo dentro. Ler é dentro. A gente não lê o livro que está fora, porque o que a gente lê no livro, nos traz para dentro da gente. E se dentro da gente for um lugar bom de morar, inclusive com todas as nossas contradições, tá, gente? Não estou dizendo que é para ser perfeito, não. É para respirar dentro das nossas imperfeições. É duríssimo, mas não precisa ser trágico. Então, eu acho que a poesia nos ajuda a ter um lugar de aceitar nossas imperfeições, nossas contradições, nossas violências, que nós somos seres naturalmente violentos, nossas delicadezas, nossas fragilidades, e, principalmente, a não ter vergonha dessas coisas. Quanto mais a gente... Isso é um papo para um outro encontro, mas a vergonha é o nosso grande patrimônio. Tudo aquilo que a gente tem vergonha diz muito sobre nós, sobre nossas inseguranças. E essas vergonhas, se a gente conversar com ela e entender o que ela está querendo nos dizer, a gente sai da zona de desconforto e passa a entender. Eu, por exemplo, tinha vergonha de achar que o que eu faço é inútil. Eu precisei ler um poeta que me disse, não, você não tem que ter vergonha de ser inútil. Isso aqui é o que serve para a poesia. Então, eu me apaziguei com as minhas vergonhas. Agora, eu tenho outros problemas. Cada problema que a gente resolve abre 10. O meu problema hoje é como é que paga a conta, né? Como é que você paga boleto? Gente, o boleto ele é um negócio que não tem sentimento nenhum, né? Dia 5 ele está ali, entendeu? Com poesia, como é que você lida com um mundo utilitário, produzindo coisas que não servem para nada? Aí você fala, eita, né? Mas eu preciso, confiar no departamento de mistérios e de que todos nós, seres humanos, estamos na mesma toada. A toada de precisar nos manter humanos, nos manter sentindo. Nós não somos máquinas produtivas num ritmo de produção desenfreado que nos leva a produzir. Para quê? O planeta não aguenta mais tanta produção. Nem nós aguentamos. Como eu vou pagar o boleto dia 5? Desafio mensal. Divido com você, que abro meu coração. Mas isso não me faz infeliz. São coisas diferentes. Não sei se te respondi. Tá bom. Bom dia, eu sou a Cíntia do Borboletando. Borboletando! É uma página que eu criei para conversar com mulheres, e a poesia é a linguagem. E eu queria te falar sobre essa divulgação da poesia, sobre tornar ela mais comum. Hoje a gente vê slam, hip-hop, né? E a gente criou um projeto que se chama Conversas Poéticas com Mulheres, que a gente levou para 2 comunidades. Eu sou de Juiz de Fora, aqui em Minas. Nós levamos esse projeto para 2 comunidades para conversar com mulheres. Eram 50 mulheres, acima de 40, a maioria acima de 50. E eu cheguei, a primeiro olhar foi de estranheza, esse que você estava preocupada aqui. A poesia não é para mim. O que essas duas... Eram umas 3 amigas. O que essas doidas estão falando de poesia para a gente? No final, a gente terminou com um sarau em que elas falaram a poesia delas, que elas construíram. E eu ouvi uma frase, elas chegaram aqui falando de poesia. Não era para mim. Hoje é para mim. Eu faço poesia. Como que a gente pode tirar a poesia que não serve para nada para a poesia que é para todo mundo? Tudo, claro. É justamente porque ela não serve para nada que ela serve para tudo, né? Esse poesia não serve para nada, apesar dela essencialmente não servir para nada, esse é o grande deboche. Ela é aquilo que é mais essencial e mais necessário. A gente tem um ranço de uma intelectualidade que bota a literatura e a poesia como se fosse uma coisa lá de cima, sabe? Ah, é literatura, a pessoa usa óculos. Eu uso óculos porque eu não enxergo, tá, gente? Não é uso óculos porque bota óculos parece que a pessoa é inteligente, né? Não, uso óculos porque eu não enxergo nada sem ele. Daniel provavelmente também não. Então, essa coisa da intelectualidade
né, que é um ranço que a gente tem nesse país colonialista do demônio, esse negócio, entendeu? Eu estou numa pousada que tem um papel escrito falando sobre a educação intelectualizada da princesa Leopoldina, que teve uma educação superior a todos e que ela estudou mais do que todos os que estavam aqui. Que ódio que eu tenho disso. Estou com ódio desse quadro. Riscar. Entendeu? Eu não quero saber da história de quem estudou mais do que... Estudou o quê? Estudou o quê? Servia para quê aquilo tudo que ela estudou? Então, assim, quantas pessoas têm outros saberes, outras sabenças, e que também são poesia, e que não se expressam daquela maneira. Tem livro chato a dar com pau, tem livro ruim a dar com pau. A pior coisa do mundo é ler livro ruim, gente. Vocês começam a ler um livro ruim, você nunca mais quer pegar um livro na sua vida. Achou o livro ruim? Procura alguém para conversar, diz assim, olha, ele é ruim mesmo, eu estou com dificuldade, vamos entrar, porque um livro ruim é um desserviço para a literatura. Então, gostou? Tem uma poeta, Rupi Kaur, no Instagram. A Rupi Kaur é uma poeta que tem mais de 1 milhão de seguidores, porque as pessoas adoram, os adolescentes adoram o que ela escreve. Ah, é literatura ou não é literatura? Não estou nem um pouco preocupada com isso. Eu acho que a poesia tem que descer, botar um chinelo havaiana, descer do Olimpo, andar aqui de pé sujo nas pedras, sabe? Sair... Eu fui a uma biblioteca da Universidade de Coimbra, que é uma das universidades mais importantes de Portugal, me levaram na sala dos livros raros. Aí tinha um quadro do rei, com aquela boca, entendeu? Com aquele quadro todo escuro, tristíssimo, e uns livros marrom, tudo ali, e a biblioteca para, sei lá, os raros. Eu falei, claro que não é para o público, não é para as pessoas, né? É claro que é... Não, cordel então, a poesia, para mim, ela está em tudo. Ela está na forma como uma criança se expressa, ela está numa palavra que um adolescente inventa, ela está num slam, ela está na música do Gilberto Gil, ela está na imagem que o Daniel pensa, ela está aqui nessa nossa conversa. Agora, para mim, ela não está no livro carcomido, marrom, do rei de Portugal. Isso, para mim, é um desserviço. A gente passou a acreditar que a educação mora nesse lugar e que as outras coisas não são educação. Aí a gente tenta enfiar nos adolescentes, na força, lê aquilo. Aí não sabe por que eles odeiam. Porque é chato mesmo. Entendeu? Para você ler uma poesia parnasiana do não sei o quê, tem que ralar muito, porque é chato. Começa pela poesia do cara do Instagram, que é legal, que tem uma outra linguagem. Se vira, assim, se vira, mas tira o ranço da literatura, tira o ranço da poesia, sabe? Então, acho que esse tem que ser o nosso esforço. E eu acho que eventos como esse cumprem esse papel. Esse papel de tirar... A poesia tem que sair do armário. A poesia tem que... E a literatura precisam sair do armário da história do Brasil, que é vítima de uma cultura europeia que botou tudo dentro de um ranço, dizendo que não é para todos, que é só para poucos. E eu não acredito nisso. Nós vamos para a última pergunta. Eu preciso que seja breve, infelizmente. Eu não sou breve. Gente. O meu trabalho é muito, muito duro, gente. Eu sinto muito. Seu nome e a pergunta, por favor. Eu sou Luiz Carlos Brito, eu faço parte do Instituto Fernando Sabino. Nós temos um projeto há 15 anos que leva o incentivo à leitura para as escolas, no formato onde é levada a vida e a obra do autor, e as crianças, os adolescentes, principalmente ensino infantil, são convidados a reinterpretar... O Menino no Espelho Exato. Um dos meus livros favoritos na vida. São convidados a reinterpretar a obra nas diversas formas de expressão da arte. E digo aqui a vocês que, depois das artes visuais, predomina, por parte dos alunos, mesmo dos pequenos, a produção de poesia. Eu até comentava, eu que fiz a mesa da abertura sobre incentivo à leitura na era da inteligência artificial, e a poesia é o gênero que alcança maior índice de leitura entre as crianças e jovens na internet. Ela falou ali da questão de como fazer, né? É dar acesso, né? Trazer, como você falou, a boa poesia. E a Clarice Sabino, a minha pergunta sobre ela, que ela tem uma página sobre poesia, que é Nada Disso é para Você, é a poesia inútil. E ela também tem uma frase dela que eu costumo repetir, que ela fala: a poesia é direito de todos. Queria que você comentasse sobre essa frase da Clarice Sabino.
Nem tenho que, ela é tão maravilhosa, nem tenho que comentar, é direito de todos mesmo, mas a gente acha que não é, porque como a gente acha que é uma coisa muito superior, a gente fala assim, não é para mim, sabe? Não é para mim, porque, sei lá, isso que chamam de poesia, o que eu faço é muito ruim. Essa frase aqui que eu escrevi, ela é muito simples. Ser simples é dificílimo. É dificílimo. Então, eu acho que primeiro a gente tem que se permitir jogar fora esse ranço, essas coisas velhas, e experimentar uma outra coisa. E aí, sim, a gente vai descobrir que chegar na simplicidade é o grande lance. Eu sou viciada em cortar a palavra. Eu escrevo uma poesia, depois eu vou lá, aí eu falo, não, dá para ficar menor ainda. Eu vou e corto mais uma. Porque eu acho que a poesia ela é uma coisa assim que nem arquitetura. Eu gosto de encontrar qual é a menor maneira dela ficar em pé. Aí tem uma hora que, se você tirar uma palavra, um prédio cai. Aí eu devolvo a palavra para lá. Então, a poesia ela tem o dom de dizer muito com pouco. E é como seus desenhos. Eles dizem um universo, suas imagens, né? Sua poesia com imagem. Você traz um universo, mas, se você for olhar, às vezes, na página, tem poucos elementos. Mas olha quanto espaço tem para o universo dentro daqueles poucos elementos, né? A poesia não é prolixa, blá, 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 blá. Não é uma escrita de um romance, não é escrita de livro longo. A poesia é outro fôlego, é outro galope. E é para todo mundo, eu tenho certeza absoluta, vou morrer repetindo isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Gente, muito obrigada a presença de todos e todas vocês. Eu vou pedir que vocês, quem for sair, calmamente, se dirige até a porta da esquerda, por favor, que nós vamos entrar para uma próxima mesa, que é Estética e Identidade Negra entre Resistência e Reivindicação. Fica o convite para quem quiser assistir e permanecer no teatro. Tá bem? Muito obrigada. Muito obrigada.